Oi, gente, boa noite. Então, para continuar com as aulas de fenômenos de transporte 2, eh, essa última apresentação que eu vou passar para vocês está relacionada com a transferência de calor por convecção, tá? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Inicialmente eu vou explicar para vocês toda a parte da teoria de transferência de calor por convecção. Quando a gente começou o semestre, eu expliquei para vocês que o problema principal na convecção era a determinação do coeficiente H, né? Da lei de resfriamento de Newton, né? Esse coeficiente H é o problema principal da convecção, determinar ele porque ele depende de várias características do fluido que está escoando através de uma superfície, as características da superfície. Então, inicialmente, na primeira parte dessa aula aqui, eu vou explicar para vocês a teoria relacionada com a convecção, com a determinação desse valor, desse coeficiente H. E em uma segunda parte a gente vai ver como já em cálculos matemáticos, numéricos, como é que a gente pode calcular esse valor do H. A gente vai ver que através de uma série de coeficientes adimensionais, e esses coeficientes adimensionais, um exemplo, o número de Reynolds, né, eles ajudam a gente a determinar o valor do H. Então vamos dividir essa aula em duas partes, a parte teórica para compreender direitinho como é que é analisada desde o ponto de vista teórico a convecção, né? E uma segunda parte que seria a próxima semana, eu explicarei para vocês a parte especificamente da determinação do coeficiente H, certo? Em relação com as notas da primeira avaliação, elas já estão disponíveis. Eu coloquei as notas lá na APS, que foi aplicada lá em abril, tá? E a segunda prova, eu precisaria combinar direitinho com os representantes de sala, tá? Eu pretendo aplicar a prova dia 12 de junho, tá, gente? Então, a gente teria aula de hoje, a aula da próxima semana, vocês teriam uma semana livre para poder estudar, e a seguinte semana, dia 12, vocês aplicariam a prova. Essa prova, ela tem que ser ou uma prova escrita ou oral aqui através do Hangout Meet, tá, gente? Porque as outras turmas eles tiveram prova oral e outras turmas tiveram prova escrita, né? Então eu ainda não decidi se vai ser oral ou escrita, tá, gente? Eh, Porém vai ter prova, tá, gente? E essa prova seria aplicada dia 12 de junho, certo, gente? Aí, caso vocês, acho que esse dia você não tem nenhuma outra disciplina, né? Somente tem fenômenos de transporte. Então, para já ir avisando, né? Vamos ter essa aula daqui hoje, explicando a parte teórica da convecção. A próxima aula, que seria a parte de cálculo numérico do valor do H, ficaria com uma aula livre para vocês estudar ou tirar dúvidas em relação com as aulas, em relação com os exemplos que a gente realizou aqui, em relação com toda a disciplina, né? E a gente aplicaria a prova dia 12, certo, gente? Então vamos começar com essa parte aqui da análise de transferência de calor por convecção, certo? Como eu já tinha falado para vocês, a transferência de calor por convecção, ela é explicada pela lei de resfriamento de Newton, né? E eu lá no início explicava para vocês que o fluxo de calor ele é proporcional à área de troca térmica, o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o foco principal da convecção, e o diferencial de temperaturas, que seria a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido em um ponto bem distante, onde a gente vai supor que o perfil de temperaturas, quando a gente fala da variação de temperaturas, supondo que a temperatura da superfície está uma temperatura diferente da temperatura do fluido, essa temperatura ela vai ser tipo um perfil de temperaturas, tá? Ela vai variando na medida em que eu considero partículas que estão se afastando da superfície de troca térmica, tá, gente? Então a gente vai considerar, assim como a gente considera um perfil de velocidades quando a gente está considerando o escoamento dos fluidos, assim a gente pode considerar um perfil de temperaturas quando a gente está falando da troca, da transferência de calor, certo? Então a gente considera que essa temperatura é uma temperatura que ela é constante, certo? E a temperatura do fluido ela é unicamente constante quando considera um ponto muito afastado da superfície e por isso a gente considera esse infinito.
Esse infinito está representando um ponto distante da superfície onde está acontecendo a interação entre o fluido e a superfície. Beleza? Então, como eu já tinha falado para vocês, o problema fundamental, e como está indicado aqui no slide, o problema fundamental da transferência de calor por convecção é a determinação do valor do H para determinados problemas, né? Porque isso depende das características, como eu já estava falando para vocês, da superfície, do fluido, certo? Então, cada caso, quando a gente vai tratar o problema de convecção, é diferente, certo? Então, para poder analisar esse valor do H, existe uma teoria que é chamada a teoria do coeficiente de película, certo? E a gente analisa como uma camada, um filme de fluido que se encontra sobre a superfície onde acontece a transferência de calor. E o que a gente chama de película, esse coeficiente de película ou coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o coeficiente que representa essa troca térmica nesse filme fino, onde o fluido está bem perto da superfície. Esse coeficiente de transferência de calor é uma função complexa do escoamento do fluido, das propriedades físicas do meio, certo? Fluido, e da geometria do sistema, certo? Então, como eu estava falando para vocês, vejam que aqui no caso da figura, na parte esquerda superior, eu tenho a superfície, ela se encontra a uma temperatura T sub S, certo? Se vocês colocam para escoar um fluido sobre essa superfície, na medida em que eu estou me aproximando a essa superfície por ação das forças de atrito, certo? A velocidade dela vai diminuindo cada vez mais, certo? Até ser zero. Quer dizer que o fluido que se encontra em contato direto com a superfície, sua velocidade é aproximadamente igual à velocidade da superfície, que seria igual a zero. Quer dizer que esse fluido ele vai formar uma camada, um filme muito fino sobre essa superfície, certo? E esse filme ele vai desaparecendo na medida em que estou me afastando da superfície. Isso que a gente chama de película, certo? Um filme de fluido, certo? Uma película de fluido. E esse filme, essa película, ela obviamente ele possui um coeficiente de transferência de calor. E esse coeficiente é chamado de coeficiente de película, beleza? Essa é a teoria que está por trás da transferência de calor por convecção e da determinação do coeficiente H na lei de resfriamento de Newton, certo? E como estou considerando aqui, estou mostrando para vocês, ele depende, ele é uma função muito complexa de vários aspectos, né? O escoamento do fluido, das propriedades físicas do meio, da geometria do sistema, certo? Agora, vamos parar um pouquinho para analisar as unidades desse coeficiente de transferência de calor por convecção. Se eu considerar a lei de resfriamento de Newton, como vocês podem observar na equação que está na metade do slide, né? E eu isolar o coeficiente de transferência de calor por convecção, o que eu vou ter? H seria igual a QA dividido entre ΔT, certo? O calor ele é dado, como eu já tinha falado para vocês, no sistema CGS em quilocalorias dividido entre hora, a área em metros quadrados e a temperatura em graus Celsius, certo? Quer dizer que as unidades no sistema CGS do coeficiente de película ou coeficiente de transferência de calor por convecção são quilocalorias hora metro quadrado graus Celsius, certo? Se a gente for considerar as unidades desse mesmo coeficiente de película, olhem bem que estou fazendo um sinônimo, né? Coeficiente de película é a mesma coisa que eu falar o coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Se a gente considerar as unidades desse coeficiente no sistema inglês, essas unidades seriam BTU por hora, BTU dividido entre hora, P quadrado, grado Fahrenheit, e no sistema internacional seriam os watts metro quadrado Kelvin. Agora, para a gente considerar, vejam que quando a gente considera diferentes tipos de meios fluidos, e quando a gente fala de fluido, não esqueçam, quando vocês chegaram a ver fenômenos de transporte a gente fala de fluidos eles podem ser classificados sendo como gases ou líquidos, certo? Então eu posso falar um meio fluido, ele pode ser um gás ou um líquido escoando sobre uma superfície. Para ter uma noção das ordens de grandeza e como as características do fluido têm uma influência nesse coeficiente de película, estou apresentando para vocês aqui na tabela, na parte inferior, diferentes fluidos, certo? E as ordens de grandeza do coeficiente de transferência de calor por convecção ou o coeficiente de película para diferentes meios. Então a gente considera desde o ar,
AT, vapor, e se vocês podem perceber esse coeficiente, na medida em que eu vou mudando as condições do fluido, esse coeficiente ele vai mudando, tá? Ele passa de ser 5 quilocalorias hora metro quadrado Kelvin para 5000, certo? Tá vendo que em uma primeira instância estou considerando ar e em uma segunda instância, em uma última instância, estou considerando vapor de água, tá, gente? Então vejam que essa última tabela para que vocês vejam que realmente, né, esse coeficiente H ele depende do tipo de fluido, das características, das condições em que está acontecendo essa transferência de calor por convecção e isso obviamente vai ter uma influência na transferência de calor, certo? Agora, como eu estava explicando para vocês, imaginem que eu estou considerando um fluido que está escoando através de uma superfície, certo? E a gente vai analisar esse coeficiente de película. Para analisar esse coeficiente de película, a gente precisa analisar o que a gente chama de camada limite, certo? O que seria essa camada limite? Imaginem essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês e isso está representando as características de um fluido que está escoando através de uma superfície. Como eu tinha falado para vocês, se vocês percebem, o perfil de velocidades, na medida em que as partículas de fluido estão se aproximando, certo? Na superfície essa velocidade vai sendo cada vez menor com a tendência a ser zero, certo? Então, a gente pode considerar que existe um ponto no qual essas velocidades elas deixam de variar e passam a ser constantes. Essa altura dessa camada de partículas, onde já não apresenta uma variação significativa na velocidade das partículas, que seria esse delta, essa altura que eu estou considerando, essa seria como uma camada de partículas e a gente chama de camada limite hidrodinâmica, certo? E agora eu vou explicar para vocês porque a gente deve considerar na análise de transferência de calor por convecção essa camada limite. Estou colocando aqui algumas considerações quando o fluido escoa ao longo de uma superfície, seja o escoamento em regime laminar ou turbulento, as partículas na vizinhança da superfície são desaceleradas, né? Elas perdem velocidade em virtude das forças viscosas, obviamente. À medida em que elas estão se aproximando à superfície, as forças de atrito e as forças viscosas, né? Elas vão sendo cada vez mais fortes, né? E por isso elas vão perdendo velocidade, né? A porção do fluido contida na região de variação substancial. Então, isso que eu estou falando para vocês, a porção do fluido contida na variação substancial, quer dizer que para analisar essa linha da teoria que eu estou mostrando para vocês, essa variação substancial, a gente tem que pegar o perfil de velocidades. Esse perfil de velocidades ele está mostrando para a gente o quê? Que existe uma variação da velocidade. Na medida em que estou me afastando da superfície, essa velocidade ela vai aumentando, sim ou não? Então eu vou considerar um ponto até onde já não apresenta, onde a velocidade já não apresenta uma variação substancial, certo? A porção do fluido contida na região de variação substancial, ou seja, essa camada onde tem variação de velocidades, é chamada de camada limite hidrodinâmica. Então essa camada limite hidrodinâmica é fundamental para a gente, por quê? Porque a partir dessa camada a gente vai analisar como acontece a transferência de calor por convecção nessa camada e a gente vai extrapolar essa definição para o fluido e para a convecção como um todo. Certo, gente? Então, a gente pode considerar nessa mesma camada o escoamento de um fluido ao longo de uma superfície quando existe um diferencial de temperatura entre o fluido e a superfície. Obviamente, a gente está falando aqui de transferência de calor por convecção, certo? A gente está supondo que eu tenho uma superfície aquecida e essa superfície aquecida ela se encontra a uma temperatura T sub S. Vejam que estou indicando no perfil de temperaturas da parte direita, certo? E essa temperatura, na medida em que estou me afastando cada vez do fluido, essa temperatura ela está diminuindo até atingir um valor constante. Então, assim como existe um perfil de velocidades, existe um perfil de temperatura porque a gente está analisando a transferência de calor por convecção. E estou indicando aqui no slide, nesse caso, o fluido contido na região de variação substancial de temperatura é chamado de camada limite térmica. Então, assim é como existe uma camada limite em relação com as velocidades, existe uma camada limite térmica. Em outras palavras, o que seria essa camada limite térmica? A gente está considerando uma altura, uma camada de fluido, onde eu vou ter variações substanciais infinitesimais, vamos chamar assim,
de temperatura, certo? E depois de certo ponto, essa temperatura ela já não vai variar mais e a gente vai supor que essa temperatura seria até subinfinito, beleza, gente? Agora, o mecanismo de convecção, ele pode então ser entendido como a ação combinada do mecanismo de calor, o mecanismo de transferência de calor por condução. Então a gente vai supor, lembrem quando eu falava para vocês que a gente tinha os três mecanismos de transferência de calor, sim ou não? O mecanismo de transferência de calor por condução, convecção e radiação, certo? Eu falava para vocês no início da disciplina. O que é condução? Estou supondo, vamos supor uma barra de ferro, que a velocidade relativa das partículas dentro da superfície, o objeto que eu estou considerando, elas são quanto? Zero, são zero, certo? Quando a gente analisa a transferência de calor por convecção, estou supondo que existe uma variação, uma velocidade relativa muito grande entre essas, ou seja, que existe uma diferença de velocidades entre essas partículas. Agora, se a gente for trazer esse conceito de convecção e condução, quando a gente está analisando a camada limite, não sei se vocês chegam a perceber, uma partícula que se encontra na superfície, as velocidades, na medida em que as velocidades que as partículas possuem, quando elas estão se afastando dessa superfície, essas velocidades são muito próximas, sim ou não? Então poderia supor que nessa camada limite, as velocidades relativas das partículas dentro da camada limite, elas são muito baixas, velocidades relativas, elas são muito baixas ou são aproximadamente zero. Quer dizer que dentro da camada limite, eu vou supor que o mecanismo de transferência de calor seria por condução, certo? Depois da camada limite, existe já uma variação significativa entre as partículas, sim ou não? As partículas já apresentam uma velocidade em relação com a superfície. Lembrando que o ponto de referência é a superfície aquecida, tá? Eh, essas partículas que se encontram em pontos afastados, a velocidade ela é muito grande, a velocidade relativa, quer dizer que eu posso supor, de acordo com esse conceito que acabo de explicar para vocês, que as partículas que estão dentro da camada limite, o mecanismo de transferência de calor seria por condução e depois da camada limite, o mecanismo de transferência de calor seria por convecção. Essa é a base teórica da camada limite e do coeficiente de película para poder explicar como que a gente vai calcular o valor do H na lei de resfriamento de Newton. Estou indicando aqui, né, o mecanismo de convecção pode então ser entendido como a ação combinada de condução de calor na região de baixa velocidade, certo? Vejam que a gente considera como referencial para analisar a condução ou a convecção é a velocidade relativa. Velocidade relativa em relação com o quê? Com a superfície. Quando eu apresento velocidades muito baixas, velocidades relativas muito baixas, ou zero, eu analiso condução. Estou supondo que existe um mecanismo de transferência de calor por condução. E quando essa velocidade relativa é muito alta, eu já estou partindo para a convecção, certo? Então, estou supondo que existe uma ação combinada de condução de calor na região de baixa velocidade, onde existe um gradiente de temperatura e movimento de mistura na região de alta velocidade. Portanto, as regiões de baixa velocidade eu considero a condução como sendo o fenômeno mais importante, e as regiões de alta velocidade, a mistura entre o fluido mais quente e o mais frio contribui substancialmente para a transferência de calor, e a gente supõe nesse caso, depois da camada limite, en esa línea, depois dessa linha tracejada que estou indicando aqui nessa figura, como sendo um mecanismo de transferência de calor por convecção, o que tem uma preferência, certo, em relação com os dois mecanismos. Certo, gente? Agora, nessa camada limite, tem-se, portanto, elevados gradientes de temperatura e pode-se dizer que o fenômeno de convecção se reduz ao estudo da condução através da mesma. Vejam que na camada limite, a convecção ela perde sentido pelo fato das velocidades relativas das partículas em relação com a superfície ser tão baixas, a convecção ela perde sentido só na camada limite, só que vejam que é uma camada muito pequenininha, certo? Só que a gente, como engenheiro químico, né, a gente precisa analisar o porquê acontecem e como acontecem os mecanismos de transferência, tanto de massa como de energia, certo? ¿Por quê? Porque a gente precisa calcular esses coeficientes e dar um significado físico a esses coeficientes, certo? Então, uma forma de explicar esse coeficiente H seria através dessa explicação que acabei de passar para vocês, né?
Na camada limite térmica tem-se, portanto, elevados gradientes de temperatura e pode-se dizer que o estudo do fenômeno de convecção se reduz ao estudo da condução através da mesma. Quer dizer que agora vou analisar essa camada limite como sendo um fenômeno onde simplesmente se está acontecendo a condução, né? Portanto, considerando a camada limite térmica como uma parede hipotética, né, de espessura T e condutividade térmica KT, a gente pode supor, né? Então lembrem que quando a gente vai analisar a condução, a base da condução, o fundamento teórico da lei de Fourier, sim ou não? E o que explicava a lei de Fourier? A lei de Fourier era, se vocês lembram, né? Condução de calor é igual a, o fluxo de calor é igual a um coeficiente de transferência de calor por condução ou condutividade térmica, a área superficial, o diferencial de temperatura dividido entre a espessura, certo? E vejam que aqui nesse caso, a espessura a gente está supondo que é um delta sub T, que é a espessura da camada limite. Então, eu estou explicando que só nessa camada limite que acontece um fluxo de calor por condução. E estou indicando aqui, vejam, K sub T, que seria o coeficiente de transferência de calor por condução ou condutividade térmica na camada limite. Delta T seria a espessura dessa camada limite. Área, que seria a área de transferência de calor, né? T sub S, a temperatura da superfície, e menos T infinito, que seria a temperatura na camada, no limite entre a camada limite, e nesses limites onde a gente está supondo a condução e a convecção, né? Esse seria o fluxo de calor por condução na camada limite térmica, certo? E se a gente igualar, obviamente, nesse intervalo, nessa fronteira, que a gente pode considerar aqui nessa linha tracejada, se vocês analisam, estou explicando que para baixo dessa linha tracejada está acontecendo o fenômeno de transferência de calor por condução e depois dessa linha tracejada estou supondo que acontece a transferência de calor por convecção, certo? Só que os fluxos de calor como tal, eles são iguais, sim ou não? Os mecanismos através dos quais o calor está se difundindo através dos meios é diferente, só que o valor numérico do calor é igual, só que para baixo da camada limite estou supondo condução e para cima estou supondo convecção. E é por isso que nessa camada limite, nessa linha tracejada, eu posso igualar os fluxos de calor, ou seja, depois dessa linha tracejada, eu posso considerar o fluxo de calor por convecção em relação com a superfície. Esse fluxo é H a T sub S menos T infinito, que seria o fluxo de calor por convecção. Como eu estou falando para vocês que o valor numérico do calor, no momento em que o calor traspassa essa linha tracejada, certo? Do mecanismo por condução e passa para a convecção, o valor numérico do calor é igual, eu posso igualar as duas equações, sim ou não? Nessa camada limite, né? Nessa linha tracejada, eu chegaria nessa equação que está indicada aqui na parte inferior do slide, como sendo K sub TA dividido entre um delta T, T sub S menos T infinito, e essa é a contribuição por condução na linha tracejada, no limite, certo? Da camada limite, igual a o valor do H, a T sub S menos T infinito, que seria, eu já estaria posicionado num ponto onde está acontecendo a convecção, certo? Agora, se eu isolar o valor do H, a gente chega a obter o quê? Vejam que eu posso passar T sub S menos T infinito para o denominador, cancelariam com o termo que está do lado esquerdo, certo? As áreas também se cancelam e eu chego a obter que o valor do H é igual a K sub T, que seria a condutividade térmica na camada limite, dividido entre essa espessura da camada limite que estou indicando aqui por dois parâmetros que são o valor do ômega dividido entre T. Agora vejam que agora eu já tenho um mecanismo para poder calcular o valor do H. Esse valor do H seria igual ao quê? O valor da condutividade térmica na camada limite dividido entre a espessura da camada limite. Certo? Vejam que estou indicando aqui. A anterior equação mostra que o coeficiente de película ele tem duas características, né? Ele é inversamente proporcional à espessura da camada limite e diretamente proporcional à condutividade térmica na camada limite, certo? Só aclarando, né? Delta T, estou supondo que são dois parâmetros que mais para frente a gente vai analisar que seria o valor do ômega dividido entre T. Tá? Agora vejam que a gente já tem como calcular o valor do H, que era o problema, né?
Só que para calcular o valor do H, a gente precisa definir o que a gente chama de camada limite, certo? Para poder exemplificar um pouco esses conceitos de camada limite e para que vocês, obviamente, para trazer um exemplo prático, para a gente não ficar muito na teoria, vamos supor o caso quando a gente tem uma superfície e ela está sobre a ação do fluxo de ar causada por um ventilador, né? Estou indicando aqui nesse exemplo, né? O aumento da velocidade do fluido causado pela rotação das pás resulta no aumento da velocidade do escoamento, obviamente, sim ou não, e como consequência na redução da camada limite. Então, imaginem que se a gente tiver a pele molhada, certo? E eu colocar um ventilador para que o ar comece a circular, o que acontece? Essa velocidade do escoamento do ar sobre a superfície na pele vai fazer que essa camada limite ela comece a ter uma redução, essa espessura, certo? Se a gente considerar o valor do H, do coeficiente de transferência de calor, que é igual à condutividade térmica na camada limite dividido entre a espessura, certo? Quer dizer que se eu estou tendo um aumento da velocidade do fluido que está escoando, que seria o ar, e esse ar vai fazer com que essa camada limite resulte em uma redução, e se a gente considerar essa equação que seria H igual a K sub T dividido entre a espessura, representada como omega dividido entre T, se pelo aumento da velocidade do fluido que está escoando acontece uma redução na camada limite, na espessura da camada limite, o que aconteceria com o valor do H? Ele aumenta, sim ou não? Mostra que isto resulta em uma elevação do coeficiente de película, quer dizer que no momento em que a velocidade do fluxo do ar aumenta, a gente observa uma redução na espessura da camada limite e isso faz com que o mecanismo de transferência de calor por convecção ele se potencialize, ele seja maior. Em que sentido? Em que o valor do H ele vai ser maior. Esta elevação do coeficiente de película é responsável pelo aumento da transferência de calor por convecção e é por isso que quando a gente tem a pele molhada, certo, e a gente coloca um ventilador, a gente vai sentir um maior alívio, certo, em relação com a transferência de calor. Por quê? Porque a gente está aumentando o valor do H através da redução do coeficiente de película, certo? Através dessa camada limite, certo? Então esse seria mais ou menos um exemplo para que vocês vejam essa parte prática, né? Se vocês analisam aqui, esse exemplo que acabei de passar para vocês, estou relacionando H com camada limite, com ar e com velocidade. Quer dizer que deve existir um jeito de a gente correlacionar o valor do H com a velocidade do fluido que está escoando, com as características do fluido que está escoando e com as propriedades da camada limite. Então, isso vai ser a aula que a gente vai ver na próxima semana, que seria como é que a gente consegue determinar esse coeficiente de película H, certo? E esse coeficiente de película H, como a gente estava vendo no início da aula, agora a gente está vendo numericamente como é que a gente calcula esse coeficiente de película. Ele tem uma influência, como eu estava indicando aqui nesse slide, ele depende, é uma função complexa do escoamento do fluido, do tipo do fluido, das propriedades físicas do meio fluido e da geometria do sistema, certo? Então agora vocês já conhecem o fundamento teórico de como é que a gente calcula o coeficiente H e agora na próxima aula a gente vai ver como é que a gente calcula numericamente. Vejam que o fundamento aqui da transferência de calor por convecção é essa camada limite, certo? E a determinação desse coeficiente de película, certo, gente? Então, vamos deixar para a próxima aula essa parte do cálculo numérico. A gente vai ver vários exemplos, né, em relação com o cálculo do valor do H e a gente vai ver que existem os parâmetros a dimensionar, que é o número de plano, o número de Nusselt, certo? O número de Reynolds. São parâmetros adimensionais que servem para a gente calcular esse valor do H. Então, a gente já tem uma ferramenta matemática para poder fechar, né, esse cálculo da transferência de calor por convecção. Lembra que antigamente a gente, em qualquer exemplo, a gente simplesmente jogava o valor do H, certo? Agora a gente já tem como calcular esse valor do H, certo, gente? Então, muito obrigado eu espero que vocês todos consigam realizar a prova dia 12 de junho,
certo? Eu vou entrar em contato com os representantes de sala só para confirmar, né? Se realmente dá para fazer a prova esse dia. E já vou adiantando, né? A prova vai ser oral ou vai ser uma prova escrita. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até a próxima semana.